Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha e estarei com vocês nesse nosso webinar sobre o nosso método do SAT, o método de estudos que a Daqui para Fora criou, e o nosso curso preparatório de SAT. Bem, primeiramente queria me apresentar, meu nome é Letícia e trazer aqui para vocês a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples, de estudantes terem um diagnóstico dado aqui para fora sobre o potencial para esse projeto. Então, com poucas informações, vocês conseguem ter esse diagnóstico nosso. Também já vou começar aqui com vocês um pool, né, uma enquete para a gente conhecer um pouquinho mais quem está aqui no nosso evento de hoje. Então, se vocês puderem, acabei de lançar a enquete que tem pouquíssimas informações para vocês preencherem, para a gente saber um pouco mais, né, de que alunos, quais alunos estão nos assistindo, qual é o ano letivo, ah, se o estudante já tem algum interesse em algum país específico ou não, já tem alguma área definida também na universidade. Então, com poucas informações aqui na nossa enquete, a gente consegue trabalhar em mais webinars e mais eventos para vocês, de acordo com o que vocês estão buscando também. Bem, como nós falamos na nossa pauta principal da noite de hoje, é para falarmos de provas internacionais, mais especificamente o Test Prep, da Daqui para Fora. É um curso que a Daqui para Fora tem dentro do programa, onde cada estudante tem um preparatório completo para o SAT, é o que a gente vai falar um pouco mais sobre hoje. A gente vai fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, vamos falar um pouquinho sobre a prova do SAT, a estrutura da prova também, a questão do test optional, né, que ficou muito famoso aí durante a pandemia, e o que isso se atribui, como é que isso está voltando agora. Vamos falar do nosso método Daqui para Fora e algumas histórias de sucesso dos nossos alunos. Então, primeiramente, para quem ainda não nos conhece, está assistindo pela primeira vez aqui o nosso evento, fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora. A Daqui para Fora é a consultoria pioneira do Brasil no assunto graduação no exterior. Nós já enviamos mais de 4.300 alunos para a universidade no exterior. Nesses mais de 20 anos, já totalizamos mais de 880 milhões de reais em bolsas. Já foram mais de 45 mil applications enviadas. Já tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, que são algumas das principais e mais seletivas faculdades do mundo. Temos hoje uma equipe com mais de 60 profissionais, mais de 40 formados no exterior. Então, temos muita bagagem, muita expertise, muito conhecimento daqui para fora, para trazer toda uma segurança para os alunos e famílias nessa jornada. Quando a gente trabalha em termos de faculdades e algumas aprovações, aqui algumas das principais universidades já tivemos aprovações. Daqui para fora não tem convênio com nenhuma faculdade. Nós trabalhamos com diversos países, conhecemos os diversos processos seletivos. Então, hoje nós temos alunos aprovados em faculdades nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Europa também. Realmente é bem diversificado os resultados dos nossos alunos atualmente. E para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, hoje nós temos alunos em mais de 500 faculdades lá fora. Então, realmente tem de tudo e para todos, e o grande objetivo da Daqui para Fora é sempre encontrar e orientar cada estudante para o seu melhor cenário em todos os sentidos. E quando a gente fala aqui dos recentes resultados, ou seja, dos últimos 3 anos de resultados dos alunos daqui para fora, aqui algumas faculdades top 15, top 30 que tivemos aprovações nos últimos anos, isso das faculdades americanas, e aqui algumas faculdades também, das principais aprovações no Canadá e na Europa. Então, aqui de novo, colocando algumas das principais aprovações, algumas das principais universidades que tivemos aprovações nos últimos anos, e também para frisar que a Daqui para Fora tem sempre o objetivo de guiar e orientar o aluno para o seu melhor cenário. Cada estudante é único, cada aluno, cada família busca algo diferente no exterior, e é o nosso objetivo, o nosso papel da Daqui para Fora, com toda essa bagagem acumulada há mais de 20 anos, entender e orientar cada estudante para o seu melhor cenário. Então, aqui é só para fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, né? Trazer um pouco dessa nossa bagagem. De novo, a nossa análise de perfil, para quem está entrando agora aqui no nosso evento, com poucas informações, vocês conseguem ter uma análise de perfil da Daqui para Fora. Então, só acessar o QR Code, e com isso é uma análise totalmente gratuita, para que vocês tenham um feedback da Daqui para Fora sobre esse projeto.
Então, antes de falarmos do método do Daqui para Fora, né, como funciona o nosso curso preparatório de SAT, é primeiro importante de nós falarmos como que é um processo seletivo no exterior. Ou seja, quais são os requerimentos de admissão em universidades no exterior. Primeiramente, né, como vocês podem ver, é um processo holístico, onde as faculdades vão avaliar os estudantes em diversos quesitos. A primeira frente e o primeiro quesito é o quesito acadêmico, é a composição das notas da escola com as provas exigidas. Notas da escola, o histórico escolar desse estudante, junto com as provas que são o SAT, que é a prova de inglês e matemática. A gente vai abordar bem esse tema hoje, falando da estrutura da prova e o nosso método de ensino e de estudo para a prova do SAT. Lembrando aqui que o SAT é uma prova oferecida aqui no Brasil em 8 datas ao ano. O aluno pode fazer mais de uma vez. E a prova da SAT ela é exigida principalmente nas faculdades dos Estados Unidos, nas principais faculdades do Canadá e algumas faculdades da Europa. Então, é uma prova bem versátil que muitos dos nossos alunos usam em diversos processos seletivos. Provas específicas de países ou universidades, isso aqui é a Europa. Na Europa, dependendo do país, da faculdade, do curso que o aluno vai se candidatar, possivelmente esse aluno tem que fazer alguma prova a mais ou específica. Prova de proficiência de inglês, TOEFL, IELTS, Duolingo, são algumas das provas aceitas pelas universidades no exterior. Então, o estudante internacional precisa comprovar que sabe falar inglês, e essa prova de proficiência serve para isso. E o Enem, ou um vestibular nacional brasileiro, né? O Enem é a nossa grande prova aqui no Brasil, para alunos que estão em escolas brasileiras tradicionais, currículo MEC, precisam também fazer o Enem para o processo seletivo nas principais faculdades do Canadá e da Europa. Então, se você estuda em uma escola brasileira, tem um currículo nacional, é importante também fazer o Enem para se candidatar nas faculdades do Canadá e na Europa. Além da parte acadêmica, as faculdades do exterior avaliam os estudantes através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador, as atividades extracurriculares, os projetos, trabalho voluntário. Isso aqui é algo que nós desenvolvemos muito com alunos de nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. Redações de apresentação ou currículo desse estudante, as entrevistas online com representantes da faculdade e o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes. Então, aqui é de uma forma geral, só para que quem ainda não conhece, né, conheça o processo seletivo no exterior, para justamente contextualizar a prova do SAT, que é onde a gente vai abordar mais o nosso tema de hoje, sobre como que é essa prova e como que nós preparamos os nossos alunos para essa prova. Então, primeiramente, falar sobre a estrutura da prova do SAT. A prova do SAT é uma prova digital, mas ela é realizada em centros aplicadores oficiais do Brasil. Então, existem algumas escolas, principalmente as faculdades, as escolas internacionais aqui do Brasil, escolas americanas, britânicas, algumas escolas brasileiras também, são centros oficiais aplicadores. O aluno precisa ir até a prova, até a escola para fazer a prova, mas ela é digitalizada porque o aluno faz a prova em um computador. O aluno leva o seu próprio computador e lá mesmo esse aluno vai acessar a plataforma da prova para realizar a prova. E aí a prova tem a seguinte estrutura, né? Primeira parte de inglês, o que eles chamam de reading e writing, são 32 minutos no primeiro módulo, são 27 questões, aproximadamente 1 minuto e 11 segundos por questão. São 27 minutos, 27 questões no primeiro módulo, 27 questões mais fáceis ou mais difíceis no segundo módulo. O módulo 1 é o módulo determinante para que tipo de módulo o aluno vai fazer no segundo módulo. Dependendo dos erros e acertos que esse aluno faz, é uma prova que eles chamam de prova inteligente, né? Que ele consegue identificar qual o nível acadêmico que esse aluno está e, assim, adequar o grau de dificuldade dessas questões para o próximo módulo. Depois do reading e writing, né, nessas 54 questões, o aluno tem 10 minutos de intervalo, e aí vai para a parte de matemática. São 44 questões no total, aproximadamente 1 minuto e 35 segundos. O primeiro módulo são 35 minutos, com 22 questões, e, de novo, dependendo dos erros e acertos,
a prova se ajusta para que tipo de módulo esse aluno vai fazer no segundo, se vão ser questões mais fáceis ou mais difíceis. Ou seja, uma prova que eles chamam de inteligente ou adaptativa, de acordo com o primeiro módulo. E é claro que isso também vai impactar o grau, né, e a pontuação que cada questão vai ter, dependendo do seu grau de dificuldade também. Né? A parte de reading e writing, né, entrando mais nas específicas, né, o que cada uma dessas sessões contém, tem a parte de information and ideas, né, são aproximadamente de 12 a 14 questões. Então, tem a parte de comando, de ideia central, tem a parte de crafting structure, as as palavras no contexto, a estrutura, a proposta, o cross-text connections, né, que eles chamam, são 13 a 15 questões. A outra estrutura da prova, na parte de inglês, no reading e writing, é expression of ideas. E, por último, standard English conventions, né? Aí formas, estruturas, né, limites. Então, são 4 grandes blocos, né, dentro do writing e reading, que a partir daí também vai se dar todo o nosso trabalho de estudo e planejamento de estudo com os nossos alunos. Quando a gente vai para a parte de matemática, tem uma parte inicial de álgebra, né? Geralmente aqui os alunos brasileiros estão super preparados, né, para essa parte, né, equações lineares com uma ou duas variáveis, são 12 a 14 questões. Aí tem uma parte de matemática mais avançada, né, funções não lineares, com uma ou duas variáveis também, são 13 a 15 questões. Problem solving, ou data analysis, e aí já entra a parte de percentuais, probabilidades, condicionais, raios, né, e proporções. E, por último, geometria e trigonometria, né? Geralmente aqui é uma parte que talvez os alunos já no segundo ano conheçam todos esse conteúdo, onde vai entrar área, volume, linhas, ângulos, ângulos retos, trigonometria, círculos, né? Cálculo de área, e nessa parte são 11 a 15 questões. Então, aqui são os 4 grandes blocos da parte de matemática, também para vocês conhecerem um pouco da estrutura. Um ponto bem interessante da prova do SAT é que a prova do SAT é o que eles consideram você consegue ter o que eles chamam de super score. Super score nada mais é do que a combinação das melhores pontuações de cada sessão de prova que o estudante faz. Ou seja, se o estudante faz uma primeira prova e tira aqui 750 na parte de inglês e 730 na parte de matemática, esse aluno teve, no total, uma pontuação de 1.480. Quando esse aluno repete essa prova, faz uma segunda tentativa de prova e diminui a pontuação de inglês de 750, vai para 690, e a parte de matemática, esse aluno aumenta de 730 para 750, na prova total da segunda vez que esse aluno fez, ele tirou 1.440. Só que, como a prova da SAT é o que eles consideram de super score, as faculdades elas vão considerar a pontuação das melhores sessões de cada prova, de cada tentativa de prova que o aluno fez. Então, aqui, nesse caso, nesse exemplo, soma-se a melhor pontuação do inglês, que foi na prova número 1, com a melhor pontuação da prova número 2, que foi na parte de matemática. Ou seja, no total, esse aluno conseguiu uma pontuação de 1.500. Então, melhor do que a prova total número 1 e a prova número 2, porque soma-se as duas sessões das melhores provas que esse aluno fez. Então, é muito comum o estudante fazer a prova mais de uma vez. Nada aqui para fora, por exemplo, os nossos alunos fazem com grande frequência a prova 2, às vezes 3 ou 4 vezes a prova. Né? O outro ponto que é importante da gente abordar, e que muitos alunos, né, vêm com esse conceito, né, e entendem, acham que isso é real e viável, é o que as faculdades colocam nas suas admissões, que o SAT é test optional. Tá? E vamos lá, o que isso significa exatamente? Quando a faculdade diz que ela é test optional, o que ela quer dizer? Que as notas das provas do SAT ou o ACT, né, que existe uma outra prova também meio que parecida com o SAT, mas aqui vamos focar mais no SAT, elas não são exigidas
pelas universidades, ou seja, a faculdade ela não exige, não há uma obrigatoriedade o aluno enviar a prova, a sua nota do SAT. Geralmente são centenas de faculdades que vão por esse caminho, geralmente as faculdades menos seletivas, tá? Agora, isso ficou muito famoso durante a pandemia, ou seja, as faculdades tiveram que ter esse tipo de abordagem como test optional, porque na época da pandemia os alunos simplesmente não conseguiam fazer as provas ou simplesmente não conseguiam, alguns alunos não conseguiam se estudar ou se preparar para as provas. Não tinha acesso, né, a cursos online, e aí ia ficar injusto para um estudante que não tinha como se preparar online para a prova, em cursos online, com outro estudante que tivesse acesso. Então, nesse sentido, muitas faculdades durante a pandemia adotaram essa, essa abordagem, né, de test optional. Só que o que isso impacta, né? Primeiro, você tem que entender se a sua application, né, se ela é a mesma regra para você como aluno internacional. Então, muitas vezes os alunos olham essa opção ainda em algumas faculdades, dizendo que elas são test optional, mas muitas vezes isso aí está implicado aos alunos americanos que estão aplicando, que estão se candidatando para aquela universidade, e não para você, que é um aluno internacional. Então, é importante você ter certeza de que você, como aluno internacional aplicando, a faculdade ainda é test optional. O outro ponto é o SAT, ele serve muito para as faculdades internacionais, para quem está aplicando de fora, quem é um aluno internacional, para ter um termômetro acadêmico desse estudante. Então, além das notas da escola, o SAT também serve como um termômetro para que a faculdade conheça, né, o seu currículo, né? Se a faculdade não conhece, né, o seu currículo, né, é importante a faculdade ter uma ideia do nível de SAT que você teve, né? Então, o SAT ele serve justamente como um termômetro acadêmico além do seu currículo da escola. Um outro ponto muito significativo é a questão do SAT em relação às bolsas acadêmicas. Se um estudante pretende aplicar para alguma bolsa acadêmica em faculdades americanas, o SAT é muito primordial, é muito importante. Então, muitas vezes na admissão a faculdade vai colocar que é test optional, se você está lendo isso, você viu isso em alguma faculdade que você pretende aplicar, mas se você vai aplicar para a bolsa, muito provavelmente você vai precisar aplicar com um SAT. E ainda assim, né, a faculdade, a pergunta que você precisa fazer é se você pode enviar a sua nota para uma faculdade que é test optional. Sim, muitas vezes as faculdades gostam de receber, mesmo que ela coloque test optional, se ela tem mais uma ferramenta acadêmica para poder avaliá-lo, é um bom requisito, é um bom termômetro acadêmico para a faculdade receber a mais. Então, quanto mais informações acadêmicas você consegue munir a universidade de quem você é, principalmente vindo de um outro país, de uma outra estrutura acadêmica, de escolas que muitas vezes a faculdade não conhece, quanto mais munição acadêmica você tiver para poder mostrar para a faculdade, na sua application, melhor. Algumas faculdades que eram test optional e agora já voltaram, né, como test obrigatório, né? Então, Harvard, Purdue, MIT, Dartmouth, Yale, Georgetown, Texas, Brown, aqui alguns exemplos desses. Então, é importante a gente colocar essa pauta aqui para falar sobre esse assunto, mas que, de novo, para alunos internacionais, para a grande maioria dos alunos, é importante considerar, sim, o SAT. Como a gente falou, o SAT é oferecido aqui no Brasil em 8 datas ao longo do ano. O aluno pode fazer mais de uma vez. Aqui as datas que aconteceram em 2025, para vocês verem um pouco desse calendário, né? 2026, a gente ainda está aguardando o calendário abrir, e é algo que a gente está sempre acompanhando, né? Dando todo o suporte para os alunos nas inscrições, não perderem as datas de inscrição. Em alguns centros aplicadores, a prova, as vagas acabam super rápido, então é importante ter essa atenção em se inscrever antes, né, e garantir o seu lugar para não ter que ir para uma outra cidade para fazer a prova. Aqui alguns locais, né, que realizam a prova, algumas das principais capitais do Brasil, e em cada capital, muitas vezes o aluno vai ter mais de uma possibilidade de escola ou de local para fazer a prova. Toda a inscrição ela é feita online no próprio site do SAT, e normalmente esses test centers eles confirmam
se vão aplicar ou não quando as inscrições abrirem, né? Principalmente test centers, né? Locais que não têm muita demanda, muitas vezes eles cancelam se não houver uma demanda, uma procura alta. Mas as grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiás, né, Minas, Rio Grande do Sul, né, sempre vão ter uma demanda grande aqui de inscrição. Tá? E aí vamos para o, né, pro ponto principal aqui da nossa noite, que é para falarmos do método Daqui para Fora, né, o nosso curso preparatório de SAT que nós desenhamos, nós temos Daqui para Fora dentro do programa para cada estudante. Tá? Primeiramente, acho que um dos grandes diferenciais que esse método ele traz é a otimização de tempo para os alunos. Porque a partir do momento que o aluno começa o curso de SAT conosco, que faz parte ali da contratação, inclusive do programa, né, quando o aluno nos contrata, isso já faz parte do programa de consultoria conosco, esse aluno, a partir ou do final do primeiro ano, que seria o 10º ano, ou início do segundo ano do ensino médio, 11º ano, esse estudante faz um diagnóstico da prova e, com isso, a professora vai criar um plano de estudos para cada um. Então, é um plano de acordo com um diagnóstico que a gente vê e identifica os pontos mais fracos ou fortes que o aluno tenha dentro da prova. Existe todo um acompanhamento, conteúdo também que vai ser dado, vai ser de acordo com o que aquele estudante precisa. E são professores, como vocês estão vendo aqui, professores com didática, com metodologia, especialistas tanto na parte de inglês quanto da parte de matemática, um professor que acompanha também os alunos. Então, aqui não é um aluno, um estudante que fez a prova e tirou uma boa nota e está dando aula de SAT. Muitas vezes esse aluno não sabe didática, não sabe dar aula, né? Não é porque um aluno foi bem numa prova, necessariamente esse aluno sabe ensinar como fazer a prova. Aqui não, aqui são professores, Daqui para Fora, full time, dedicados para a preparação do SAT. Então, a preparação ela se dá dessa forma, né? Primeiro, o plano de estudos individualizado é realmente otimizar o tempo. Esse é o principal ponto que a gente olha e entende como necessário para os alunos. A gente vê o quanto os alunos estão sobrecarregados nas escolas e com muita coisa já fazendo. Então, aqui é realmente otimizar e, de acordo com a análise inicial, cria-se esse plano de estudos. Tem toda uma equipe diferenciada, né? O conteúdo é exclusivo Daqui para Fora, com técnicas, macetes da prova, muitos simulados, exercícios. Nós ensinamos os nossos alunos a usarem a Demos Graphic Calculator, a gente vai falar sobre isso. E as aulas são todas ao vivo e também gravadas, né? Se o aluno perdeu, ele vai poder voltar e assistir a aula, mas a gente sempre enfatiza e recomenda do estudante acompanhar as aulas ao vivo, até para poder acompanhar e estar ali interagindo, né? E dentro realmente da jornada ali da aula com o professor. O plano de estudos ele individualizado ele funciona dessa forma, né? No início, o aluno faz um simulado sem tempo, né? Para termos uma ideia do nível de conteúdo que esse aluno tem no início do programa. É feita a partir daí uma primeira reunião com a equipe Daqui para Fora do curso da SAT, e a partir daí esse aluno recebe esse plano de estudos, toda uma programação das aulas, dos exercícios, acompanhando essa evolução. É feito uma revisão dos resultados, entende como que esse aluno está dando conta ou não dentro do curso, e quando esse aluno faz a prova, a gente vê a partir da nota oficial da prova quais foram os principais pontos, erros ou acertos que esse aluno teve para reajustarmos essa rota. Então, tem nesse plano de estudos individualizado, né, ele é estruturado de acordo com as necessidades, desafios, ele inclui essa combinação, né, das aulas ao vivo, gravadas, exercícios, tanto na Khan Academy, os exercícios Daqui para Fora. Esse aluno pode também realizar os simulados com Daqui para Fora, plantões de dúvidas. Então, um caminho estratégico de acordo com o que foi diagnosticado inicialmente. Esse acompanhamento ele pode ser, o aluno pode marcar mensalmente e quando ele quiser, na verdade, vai ter ali a disponibilidade dos plantões de dúvidas com o professor. Então, para a gente ter certeza que a gente está atingindo os objetivos dentro do planejamento inicial. E depois da prova oficial, é feita essa análise dos resultados, ajusta o plano de estudo a partir daí
para que a gente faça realmente um esforço específico nas lacunas, né, ou nos pontos mais difíceis que o aluno teve na prova, né? Então, esse ciclo se repete, né? A gente começa sempre com um foco e com uma meta de uma primeira nota, de uma primeira prova a ser realizada, e a partir dessa meta inicial da nota e do acompanhamento que esse aluno tem durante o curso, se o aluno atingir a meta de nota logo de cara, maravilha, ótimo. Se não, reavalia, refaz o plano de estudos para um próximo ciclo, uma próxima prova. Então, é um trabalho contínuo aqui de preparação. E um ponto muito importante, né, que muitos alunos nem conhecem, né, essa possibilidade, é que dentro do programa e da prova do SAT, o aluno ele vai ter acesso a uma calculadora gráfica chamada DESPOS, que ela já é embutida no próprio aplicativo do Blue Book, que é o aplicativo que o aluno vai fazer essa prova digitalizada no dia. E aí, essa calculadora gráfica, muitos brasileiros não sabem usar, não sabem como mexer nessa calculadora. E ela é uma ótima ferramenta para otimizar o tempo por questão na sessão de matemática. E o nosso professor de matemática conhece muito bem essa calculadora, orienta os alunos, dá as dicas, como usar, quais são os macetes ali de usar essa calculadora também. Então, isso faz parte, inclusive, das orientações das aulas com o professor de matemática. O formato das aulas, elas são aulas ao vivo, como a gente falou, são aproximadamente mais de 80 aulas por semestre ao vivo, com resoluções de exercícios, revisão de conteúdos, simulados. Existem aulas que são tira-dúvidas. Aqui é um cronograma, né, semanal, só para vocês terem uma ideia, né, de um cronograma que foi feito aí há alguns meses. Segunda, terça e quarta eram as aulas. Às 5 horas da tarde era o plantão de matemática, às 7 horas aula e plantão de matemática. Nas terças eram as aulas de inglês, com plantão de dúvidas às 4 e aula e plantão de inglês às 7 da noite. E 3 horas da tarde, na quarta-feira, era o plantão de matemática, né? Então, a gente está sempre monitorando os horários também, junto com os nossos alunos, a disponibilidade. A gente recomenda e sempre estimula do aluno fazer as aulas ao vivo, mas tem realmente alguns alunos que, por conflito de escola, né, o que for, às vezes não conseguem, e aí podem assistir às aulas ao vivo. Aqui, seguindo o cronograma nas quintas-feiras, né, 5 horas da tarde, o plantão de inglês. Sábados também a gente tem feito aulas, né, tanto de matemática quanto de inglês. Alguns sábados a gente realiza também simulados completos da prova, principalmente um pouco antes das provas, porque, afinal de contas, as provas oficiais acontecem no sábado de manhã. Tá? E dentro do nosso test prep, a gente tem um Google Calendar, né, que ali os alunos conseguem acompanhar bem de perto e está ali na agenda rápido do celular as aulas e os plantões que vão acompanhando. Né? O acompanhamento que ele é feito também dentro do curso é um ponto bem importante, né? O quanto esse aluno está evoluindo. Então, os relatórios acontecem semanais. Então, os relatórios das aulas que participou, quantas reuniões realizou. Então, a gente consegue monitorar realmente a interação que esse aluno está tendo dentro do curso online conosco, nas aulas, os plantões, os exercícios, se está fazendo os exercícios dentro do timing que foi estipulado. Então, existem fases, né, que a gente consegue monitorar esse aluno, se ele começou, se já tentou, se já está familiarizado, já está proficiency em alguma área, e se já, né, chegou na meta de exercícios ou pontos ali que ele precisava cumprir em alguma sessão. Então, esse acompanhamento ele é bem de perto, que a gente consegue realmente monitorar, literalmente, o acesso desses alunos dentro do curso. Aqui algumas histórias de sucessos, né? Histórias reais de alunos nossos que começaram o curso e como é que eles evoluíram e chegaram, né, nas melhores pontuações. O primeiro caso é da Nicole, né? Ela começou o SAT, né, com muito medo da prova. Ela, né, a gente conversando com ela, falando um pouco do relato de que ela não tinha ideia de como é que era a prova, não sabia que um dos principais pontos era o tempo por questão. Então, ela fez a prova e deixou muita coisa em branco, porque ela não perdeu tempo, ela não sabia que tinha pouco tempo.
E aí, um dos grandes pontos que a gente trabalhou com ela foi realmente otimizar o tempo por questão. Ela tinha um bom conteúdo, conseguiu estudar super bem, saiu de 1090 para 1510. Atingir a casa dos 1500 no SAT realmente é um feito fantástico, fantástico, né? O outro caso é de uma aluna nossa que entrou já no segundo ano do ensino médio, começou com 1270, fazendo a primeira prova, estava com mais dificuldade na parte de matemática, não sabia usar a calculadora, então ela era uma boa aluna de matemática, mas tinha muita coisinha ali que ela perdia tempo, de novo, o tempo era uma questão, e aí um grande ponto que foi trabalhado e ajustado aqui foi como otimizar a parte de matemática e usando a calculadora. Então, ela saiu de 1270, chegou em 1520, e o nosso último aluno, o Raul, que saiu de 1280 para 1520 também. Então, de novo, chegar nesses feitos, né, de 1500, realmente é um grande feito acadêmico, né? São pouquíssimos alunos do mundo que conseguem atingir essas notas. Aqui alguns resultados dos alunos, inclusive, a média no ano passado, em comparação, né, com alunos que fizeram outros cursos, né, ou fizeram outras coisas, eles evoluíram 33% a mais. Aqui dois relatos bem legais, né, e como algumas mães acompanharam as suas filhas, né. Um relato de uma mãe gostaria de deixar registrado o suporte para a SAT, foi excepcional, deu uma virada de chave quando a Laura estava fazendo a SAT, vocês souberam lidar de forma sensível com a dificuldade dela e mudaram a estratégia de estudo. Então, isso é um relato de uma mãe. E a outra é: gostaria de agradecer todo o suporte com a SAT, a professora maravilhosa, aproveitar e parabenizar pela excelência do serviço. Estamos muito satisfeitos. Então, essa é uma outra mãe aqui, mostrando o quanto realmente foi fundamental, né, ter uma boa preparação, ter uma boa professora, um curso com didática, com metodologia, com acompanhamento, com motivação também, que é fundamental, né? Nós conhecemos os alunos brasileiros, a gente sabe como é que é a nossa cultura, os brasileiros que estão aí, né, ensino médio, passando pelos vestibulares do Brasil, o quanto isso já é estressante, e quanto aqui a gente está para ajudar realmente e dar suporte para os alunos nesse sentido. A prova da SAT não é uma prova difícil a nível de conteúdo, mas é uma prova que ela precisa ser conhecida. O aluno precisa saber como fazer a prova. E esse é o grande questão, é o grande ponto aqui que nós conseguimos ajudar e orientar os nossos alunos. Aqui outras evoluções dos alunos, né, da primeira para a segunda prova. A Manuela evoluiu de 1210 para 1460, a Jade de 1220 para 1520, o Rafael de 1280 para 1520, Natália de 1090 para 1500 e assim por diante. Então, vários alunos a gente tem acompanhado o quanto eles têm evoluído, né, dentro do curso. E aí o nosso trabalho, né, para a gente falar um pouquinho de como que se dá nessa jornada com a metodologia, né, e o nosso curso preparatório do SAT, o nosso programa, como a gente pode começar o trabalho com alunos a partir do nono ano, o nono, décimo e 11º ano, nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, é uma fase que a gente chama de preparação. E é nessa fase que muitos dos nossos alunos fazem curso de SAT conosco no 11º ano ou segundo ano do ensino médio. É onde o aluno já está preparado, já tem o conteúdo necessário para se preparar e realizar a prova também. Então, a gente sempre recomenda o aluno começar a se familiarizar com a prova no finalzinho do 11º ano do ensino médio e pegar para valer, começar o preparatório específico e já realizar a prova no segundo ano do ensino médio, 11º. O objetivo é chegarmos, né, já na fase da candidatura, que é o último ano do ensino médio, é o ano que o aluno vai aplicar, já com as provas feitas. Esse é o mundo ideal. Mas é claro que tem alguns alunos que não fizeram a prova com antecedência, não estavam preparados, e aí acabam se preparando e realizando a prova no 12º ano. Também pode ser, né? Então, tem alguns alunos que começam o trabalho conosco um pouco mais tarde, e aí vão fazer essa prova durante o ano da candidatura, né? No ano da candidatura, aí a gente trabalha efetivamente com um processo de aplicação, né? Em definir as faculdades, preparar as aplicações, enviar as aplicações para as universidades no exterior, e todo acompanhamento se dá ao longo dos 4 anos. O trabalho da Daqui para Fora é um trabalho multidisciplinar, com equipes especializadas para cada estudante.
Então, cada aluno que entra no programa conta com a sua própria equipe. E é uma equipe sempre composta por 4 mentores, onde cada mentor vai ser especializado em cada fase. É primeiro um mentor ou mentora de preparação que acompanha esse estudante durante o nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, quem vai ajudar nessa construção de currículo, orientar nos projetos, atividades, fazer o plano de provas, acompanhar os resultados da prova do SAT com esse aluno. Então, alguém que acompanha, motiva, orienta e prepara esse jovem para o processo de candidatura. E quando chegamos no ano da candidatura, sempre o último ano ou 12º ano, o estudante trabalha com um estrategista, que é o responsável pela pesquisa, seleção e definição de faculdades e toda a estratégia de candidatura. Um mentor de redação, que trabalha nos textos em cada uma das universidades que esse aluno vai se candidatar. Um mentor de application, que cuida de toda a operação e documentação que é necessária para o processo de aplicação. E dentro do programa, como a gente falou, nada aqui para fora, todo estudante conta com o nosso método, nossa metodologia, nosso curso de SAT para preparar esse estudante para a prova do SAT. Né? Como a gente falou, a grande maioria dos nossos alunos que vão aplicar para Estados Unidos, Canadá, Europa, o SAT é uma prova importante, né, para ser feita, é um requisito bem versátil e pode ser usado em várias universidades, então é super recomendado e é algo que a gente orienta e prepara esses alunos ao longo do penúltimo ano, 11º ano ou segundo ano do ensino médio. Então, voltando aqui em relação ao nosso curso, na nossa metodologia, com o nosso plano de estudos individualizado, otimizar o tempo do estudante, acompanhar a evolução desse estudante, monitorar o quanto esse aluno está acessando o curso, se está realmente engajado, não como está sendo feito esse processo todo. O conteúdo que é disponibilizado, as aulas ao vivo, muito material, os professores disponíveis, simulados, professores com didática, com metodologia por trás, e as aulas ao vivo com os professores, né, que são realmente professores, né, não alguém quem fez a aula, quem fez a prova e foi bem na prova, que são realmente professores. Aqui a nossa análise de perfil, né, para a gente já fechando, para quem quiser fazer a nossa análise é uma forma rápida, simples, você está aí no nono, o primeiro, o segundo ano do ensino médio, mesmo no terceiro, mas aqui é uma análise bem rápida, simples de vocês realizarem o primeiro contato daí para fora. Aqui também tem nosso WhatsApp, quem quiser ter mais informações, né, e mais detalhes de como seria esse curso, os alunos podem fazer o curso também conosco, né, e contratarem a consultoria ou vice-versa, os dois ao mesmo tempo. Então, tem várias possibilidades que a gente pode abordar e trabalhar com os alunos nesse sentido. Mas é importante se preparar cedo, fazer bem a prova, muitas vezes fazer mais de uma vez, e a maior nota sempre é a que vale. Então, vou deixar aqui os contatos, vou abrir agora para perguntas, dúvidas de vocês. Né? Ainda dá para estudar para SAT no terceiro ano? Sim, como faço para ser aluno daqui para fora? Entre em contato com a gente para ontem. Eu vou botar aqui o nosso WhatsApp, manda uma mensagem, fala que você assistiu o nosso webinar de hoje, que gostaria de marcar uma reunião com um consultor da sua região, não sei que região que você está no Brasil, para o consultor da sua região atendê-la prontamente, e você conseguiria realmente fazer ainda o SAT de dezembro, né? Na verdade, tem até de novembro. Novembro e dezembro ainda estão abertas as inscrições. E estudar outubro, novembro e dezembro. Basicamente, faria um intensivão de SAT com a gente. Ainda dá tempo, sim. Qual é o preço do curso de preparação do SAT? Então, o SAT, o nosso curso específico, né, depende, na verdade, de quantas aulas individuais também o aluno vai ter. Então, tem uma certa variação, né, em termos de, né, valor total do curso, mas essa variação, geralmente são 10 parcelas fixas sem reajuste, que podem variar desde R$ 900 a R$ 1.000, R$ 1.500. Então, entre em contato conosco para a gente entender em que ano letivo você está, quantas aulas a gente vai entender que vai ser necessário para você, montar um plano de estudos, e aí, a partir daí, a gente consegue fazer uma proposta oficial dentro do curso que seria o mais adequado, qual que vai ser o
a carga horária que você vai ter dentro do curso conosco. Esse é o ponto, tá? Vou botar aqui o nosso WhatsApp, e aí você pode também entrar em contato direto com a gente. O que alguém no primeiro ano do ensino médio deve focar em fazer para aprovação no exterior? Olha, primeiro ano do ensino médio, qual que é né, um foco? Primeiro, notas da escola, isso é sempre, né? Notas da escola, média, alta, se dedicar na escola, esse é sempre o primeiro ponto, tá? Primeiro ano do ensino médio também é importante começar a ter muita leitura, ter uma bagagem boa de leitura de inglês, buscar livros em inglês, ler bastante inglês, porque essa, essa, esse material denso de leitura vai te ajudar para o ano que vem, no segundo ano, quando você começar o curso de SAT. Então, se você já chega com uma boa bagagem de leitura em inglês, já ajuda. E no primeiro ano também eu recomendo sempre explorar algumas atividades extracurriculares, já começar a se envolver, se engajar em coisas, em atividades que você curta. Sejam atividades dentro da escola, né, que sejam extracurriculares, ou fora da escola, fazer um trabalho voluntário, ou participar de uma Olimpíada, ou participar do Grêmio da escola, alguma coisa nesse sentido. Faça coisas, né? Porque aí também isso vai ajudar na transição para o segundo ano, para que a gente afunile já uma, duas, três atividades em que você vai focar e vai se envolver e engajar com mais afinco, com mais engajamento, né? Então, esses eu diria que são os três principais pilares: notas da escola, leitura e aumentar o seu vocabulário em inglês, muita leitura, e explorar projetos, atividades, se envolver bastante. Tá? Primeiro ano do ensino médio é um ótimo momento, né, quando a gente começa a fase de preparação, para daqui para fora, já ter uma orientação, ter um mentor, inclusive, do seu lado, te acompanhando, te orientando, avaliando quem você é no início do programa, e a gente já pode começar já a traçar um plano de trabalho junto com você, até para que, de novo, essa transição para o segundo ano se dê mais tranquila e você já tenha construído uma boa bagagem durante o primeiro ano. Então, entre em contato com a gente, que a gente pode marcar uma conversa online com um consultor da sua região, e aí você vai ter uma proposta oficial de trabalho, vai entender quais seriam as atividades que você faria no programa conosco, né, para já ter ali uma equipe junto com você te acompanhando desde o primeiro ano. Sempre começar com antecedência é o melhor cenário para cada estudante. Uma média de 85% é suficiente para as melhores universidades? No geral, qual é a média mínima para as notas necessárias no ensino médio? Olha, realmente depende muito. Nada que para fora, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com alunos desde média 60% a 100%. Então, isso, né, é um determinante, é um calibre acadêmico que nós usamos nas recomendações e definições de universidades para cada um. É claro que um aluno média 7, as faculdades recomendadas vão ser umas. Ou um aluno média 8, vão ser outras. 8,5, outras. Um aluno 9, 9,5, outras faculdades. Então, isso realmente impacta as opções e as sugestões e recomendações de faculdades para cada um. Tá? As faculdades, aí depende do que você está colocando de melhores universidades, né? As faculdades top do mundo, né? Se a gente for olhar aí as top 50 do mundo, são faculdades que estão olhando os melhores alunos do mundo também. Então, são geralmente alunos que estão na sua graduating class, ou seja, são alunos que estão se formando entre os 5% melhores da série, tá? Então, a gente nem gosta muito de falar notas, mas sim aonde você está em relação aos outros alunos da sua escola. Tá? Como faço para calcular o meu GPA? Cada lugar que vejo fala uma coisa diferente, mas é assim mesmo. Tá? O GPA, na verdade, cada faculdade vai fazer o seu próprio cálculo. Então, o aluno internacional, você que está aplicando do Brasil, você não precisa se preocupar em fazer esse cálculo do GPA. Porque quando a faculdade recebeu o seu histórico do Brasil, com as notas que você tiver no seu histórico, a própria faculdade vai fazer o cálculo. Inclusive, uma faculdade pode fazer um cálculo diferente de uma outra universidade. Tá? Nada aqui para fora, é claro que a gente faz isso há mais de 20 anos, a gente criou meio que a nossa calculadora daqui para fora,
é uma calculadora aproximada, que a gente consegue ter uma ideia aproximada também para os nossos alunos de um GPA. Mas não é nada preciso, não é nada que a gente chama de set on stone, né? Não é escrito na pedra, não. Mas é para a gente ter o nosso norte. Mas, de novo, cada aplicação, cada candidatura vai ser feito esse cálculo a partir da própria faculdade. Se você tiver curiosidade, né, em saber o seu GPA, manda um WhatsApp para a gente, fala que assistiu nesse nosso webinar, e aí a gente consegue fazer esse cálculo para você, né, baseado na nossa calculadora que nós criamos. Então, queria agradecer a presença de todos e todas aqui comigo hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, saído daqui com alguma informação a mais, que eu possa ter contribuído de alguma forma. E contem conosco no que vocês precisarem, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre faculdade fora, fiquem à vontade em mandar mensagens no nosso WhatsApp. A gente está aqui para isso, para realizar e dar suporte para quem tem interesse nesse assunto. Muito obrigada a todos e a todas, uma boa noite e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.